Boa tarde. Boa tarde, boa tarde. Bom, eu vou começar, né? Porque essa live vai ficar gravada e depois as pessoas vão vendo. Então, hoje nós vamos falar de como montar uma agenda, de como sair um pouco desse atropelo da vida de mãe, né? Aquela coisa de estar sempre apagando incêndio, estar sempre correndo, que muitas vezes é o que te deixa mais cansada ainda, né? De estar tendo sempre que correndo, apagando incêndio mesmo. Então, agora no final do ano, nós temos muitas lives, muita coisa assim, né? Sobre planejamento, sobre como fazer suas metas para 2026, como seguir. Mas o que é difícil realmente para a mãe é conseguir organizar tudo isso, porque eu vejo muita gente falando, né? Eu já assisti muitas dessas aulas de produtividade, planejamento. E eles falam muito sobre como não perder tempo, como usar muito todo o tempo que nos é proposto. E muitas vezes isso para a mãe fica muito difícil. Eu, por exemplo, né, fico muito aqui em casa, meus atendimentos são daqui, então o meu trabalho é muito daqui também. E se você não consegue organizar isso com a sua rotina, com a demanda, você acaba parando. Porque você sempre vai ser interrompida, entende? É isso que eu tô querendo dizer. Assim, não adianta a gente querer mirar no ideal. Bom, o ideal é que eu pudesse sentar aqui, pudesse assistir uma aula e pudesse produzir conteúdo e tudo mais. Isso não vai acontecer sem que eu seja interrompida, né? Da mesma forma, muitas vezes você não vai conseguir organizar a sua casa toda, dar aquela faxinada, organizar todos os guarda-roupas que você queria de uma vez só, né? Você não consegue. E aí, às vezes, esse não consegue nos paralisa. Nos paralisa por quê? Porque a gente quer dar conta de tudo ao mesmo tempo. E é aí que nós nos perdemos. Então, ao invés de a gente começar arrumando uma gaveta a cada dia, um passo de cada vez mesmo, né? Uma demanda a cada vez, a gente quer resolver tudo. E como a gente não consegue resolver tudo, a gente acaba não resolvendo nada. E aí isso nos paralisa. É igual eu falei assim, bom, a questão de estudar, né? Eu nunca consigo sentar e estudar assim, não vou falar que nunca, mentira. Às vezes quando eu faço isso mais cedo, quando eu faço à noite, dependendo do período que os meninos estão na aula, ok, entende? Mas você se programa. É difícil pra mãe, o que eu tô querendo dizer é que é difícil pra mãe que a gente se siga assim, sem que ninguém nos pare. Sempre vai ter essa paradinha ali, né? Sempre vai ter uma criança precisando, sempre vai ter esse respiro no meio do caminho. E nós precisamos conseguir organizar isso, porque essa é a nossa vida, né? Não dá pra gente sentar e ficar ali lamuriando, não consigo. Não, a gente consegue. Com ordem, a gente consegue realizar muitas coisas, mas nós precisamos também ter uma ordem de todas as coisas, né? E é isso que eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre essa ordem. Outra coisa que eu quero conversar com vocês antes de começar a falar sobre a rotina é que, bom, aceite ajuda.
Nós muitas vezes ficamos tão cansadas, tão sobrecarregadas, porque acreditamos, porque nós mesmos nos ditamos e colocamos esse peso de que nós precisamos dar conta de tudo, e que tudo é isso. E quem disse que a gente precisa dar conta de tudo? Ninguém dá conta de tudo. Ninguém. Entende? Então, assim, e nós nos culpamos e ficamos ali chateados porque a gente acha que a gente tem que dar conta da casa ficar perfeita, né? De fazer todas as atividades com as crianças, estar ali sentada no chão, brincando e estar sempre linda, cheirosa, maravilhosa. Não é assim. Então, nós temos nossas demandas, nós precisamos cumpri-las, né? Nosso dever de Estado. Mas nós também precisamos pedir e aceitar a ajuda. E por que eu digo isso? Muitas de nós, às vezes, até tem ajuda, até teria, né? Até teria a sogra, a mãe, o marido, que muitas vezes, para ficar com a criança, para que você saia, para que você possa fazer alguma coisa por você mesmo, que não é egoísmo, né? É tomar um café com as amigas, mas o que a gente quer? A gente quer fazer tudo do nosso jeito. E se a gente não faz, é como se a gente estivesse sendo menos mãe, vamos dizer assim, né? Tivesse meio que abandonando os filhos. E não é assim, certo? Então, a primeira coisa que você vai fazer para organizar o seu dia é muito simples. Você vai começar vai pegar uma folha de papel e vai pensar em tudo que você precisa fazer. Tudo que você precisa, é urgente fazer. Por exemplo, eu preciso organizar o meu guarda-roupa. Preciso, porque tá muito bagunçado, não consigo achar mais nada, isso eu preciso. Eu preciso ir no banco essa semana, um dia à tarde eu vou precisar ir no banco. Eu preciso ir na escola fazer a matrícula, então são coisas que você precisa. E depois você vai colocar as coisas que você quer. O que você queria? Eu quero assistir um filme com o meu marido no final do dia. Eu quero ir numa reunião de final de ano com as minhas amigas, tomar um café. Então, são coisas que você quer, né? E você vai fazer essas duas listas. Daí, você vai pensar na estrutura do seu dia. E aí é outro erro que a gente comete, porque como a gente não tem muito, assim, vamos falar se você trabalha em casa, né? Então você não tem muito horário, tu tem aqueles horários para cumprir ali com a criança, mas né, dá para ser malhado. A gente acaba protelando isso daí, entende? Então assim, quando você vive, quando você tem uma regra, quando você tem uma rotina, vamos supor, se você tem que acordar 8 horas, a gente negocia demais com a gente mesmo. Então, não, eu vou acordar 8h30. Não, você tem que acordar 8 horas para cumprir sua rotina, então você vai acordar 8 horas. Porque o seu comprometimento é com você mesma. Então, não fica negociando, porque senão as coisas vão ficar cada vez mais difíceis mesmo. Então, você organiza, aí você vai organizar o seu dia. Como é seu dia? Que horas você acorda, que horas você toma café, que horas... E você vai colocar isso num papel. E ali, você vai encaixando. Bom, então... eu acordo às 8, então eu vou tomar café tal hora, e você vai planejando aquele dia. Por quê? E aí você vai adicionando nesse dia tudo que você precisa fazer. Agora, também não dá pra gente colocar tudo que a gente precisa fazer num dia só. Você tem uma semana. Por isso que o legal de fazer isso é sempre no domingo, porque a gente consiga planejar a semana. Gente, a melhor coisa que existe é aquele planejamento semanal. Eu sempre tenho uma folha daquele planejamento semanal. Deixa eu ver se eu acho minha agenda aqui. Esse ano eu até fiz, é tipo assim, tá vendo? Você tem o seu planejamento semanal e aí depois, junto com isso, você tem o seu diário do dia mesmo, entende? Esse planejamento semanal, você vai, né, no domingo você vai preencher. Aí você já tem a sua lista. Lembra que eu te falei que você vai fazer 2 listas? Tudo que você precisa fazer e tudo que você deseja fazer. E aí aqui você vai começar, né? Segunda-feira. O que eu tenho segunda-feira? Então eu tenho atendimento
tal horário, eu tenho academia tal horário, eu tenho que fazer tarefa com a criança nesse horário, eu tenho isso. Então você vai colocar tudo que você tem durante a semana, para que você tente encaixar os seus dias aqui. E aí depois que você colocou tudo que você precisa fazer, precisa, gente, é urgência, é na semana, você vai tentando encaixar o que você quer fazer, entende? Então aí você vai colocando, bom, aqui sobrou um tempo, então eu consigo organizar esse daqui para que eu possa ver um filme com meu marido. Aqui sobrou um pouquinho mais, eu posso tomar um café tranquila, nem que seja 15 minutos, fazer a minha oração. Nesse aqui eu posso ir lá na igreja, esse outro aqui eu posso resolver aquele, eu posso arrumar a gaveta. Lembra que eu te falei que uma das coisas que mais trava a gente querer dar faxina na casa inteira? Então outra forma que vai te ajudar, divida já no domingo pequenas tarefas durante a semana, entende? Então é assim, ó, na segunda eu vou arrumar as 2 primeiras gavetas, na terça eu vou arrumar as outras, na quarta eu vou arrumar o lugar de eu colocar livro, porque aí no final da semana você vai ver que a semana rendeu muito mais. E quando você escreve, isso é terapêutico, né? Você tira aquilo da mente e você lista aquilo ali. E você vai ver que muitas vezes você não faz tudo que você deseja, tudo que você precisa fazer, porque realmente não dá tempo. É porque às vezes a gente quer fazer um milhão de coisas num tempo que não dá, é impossível, é humanamente impossível. E outras vezes você vai ver que você não consegue, porque você fica protelando, porque você fica meio que perdendo tempo com outras coisas, né? Então comece a valorizar esses pequenos tempos. Sabe aquele negócio assim, nem vou começar a arrumar o guarda-roupa agora, porque eu só tenho 15 minutos, 20, daqui a pouco tem que buscar o menino da... Se todos os dias você fizer um pouquinho, no final da semana você terminou de arrumar tudo. Agora o que não dá é se a gente falar assim, mas não dá, porque eu tenho que limpar tudo, tenho que tirar. Aí aquilo vai te gerando o quê? Uma ansiedade e uma frustração. Você começa a ficar ansiosa por tudo que você quer fazer, frustrada porque você não consegue fazer, e isso vai te deixando cada vez pior. Então, faça essa lista. Coloque tudo ali e você vai ver que você vai encaixando. O que não deu para fazer na semana, não tem problema, tem a outra semana. Entende? Então, vamos encaixando todas as coisas. Por exemplo, eu nem sempre consigo ver uma aula de 1 hora, mas eu consigo ver 20 minutos. Geralmente, as aulas são o quê? 40, né? Tem muitas aulas de 40, 50 minutos, essas que são gravadas, não ao vivo. Mas, já é bom caminho. Daí, depois do almoço, eu vejo mais um pouco. Livros. Livro é uma coisa, gente, que assim, seria um sonho lindo, maravilhoso, se qualquer uma de nós conseguisse sentar numa cadeira, né, tranquila, paradisíaca, com uma xícara de chá e ler, assim, 1 hora seguida. Isso não acontece, a gente não tem esse tempo. Mas você consegue se organizar e ler 10 páginas do livro por dia. 10 páginas por dia, no final do mês já foi um tantão, entende? Então você vai colocando pequenas metas a serem alcançadas. Como quando a gente entra na academia, né? Agora vai virar o ano, a gente começa com tantas metas, então não dá pra gente às vezes falar assim, às vezes você falar, né? Não é que não dá pra falar, mas eu vou perder 30 quilos. Nossa, é muito, entende? Então assim, quantos quilos você consegue perder na semana? Eu vou perder 1,5 kg, 2 quilos na semana, não sei, né? Enfim, você cria uma meta e aí você vai ver que essa meta, ela é fácil de ser atingida, uma meta possível, e ela te dá um novo gás, como se fosse assim, quando você consegue cumprir, você vai porque você vê que é possível, e aí você vai ver as coisas acontecendo, você consegue ser produtiva ao decorrer do tempo, entende? Nós perdemos também, outra coisa que a gente precisa prestar muita atenção. Nos dias de hoje, nós estamos, às vezes a gente fala assim, estou muito esquecida. Nós estamos
muitas vezes não é esquecidas, é sem atenção. Porque para que você grave alguma coisa, você precisa estar com a sua atenção naquilo ali retida. E hoje é tudo imediato, tudo muito rápido. As redes sociais, né, fazem ser tudo isso. Então, esse imediatismo, tá sempre essa dopamina, né, nos ajuda nesse esquecimento. Porque muitas vezes é que a gente esqueceu, que a gente não prestou atenção. Meu pai falava muito isso comigo, falou, minha filha, faz devagar, né, presta mais atenção. E é verdade, porque acaba que a gente esquece, deixa pra trás, né? Então, mas isso é o quê? Muitas vezes o seu cérebro não teve tempo de gravar, né? Porque pra fixar, ele precisa da atenção. E nós queremos fazer 1000 coisas ao mesmo tempo, nós não prendemos a atenção em nada. Então, então vamos lá, né? Nós já colocamos nossas prioridades, nós colocamos tudo que nós desejamos fazer, tudo que temos que fazer, né? E estipulamos ali na semana. Agora, nós vamos dividir também o nosso dia, ao criar essa agenda, com 3 blocos: manhã, tarde e noite. O que eu vou fazer na manhã, o que eu vou fazer durante a tarde, o que eu vou fazer à noite. E vamos também dividir em pilares, em 5 pilares. O primeiro pilar vai ser a espiritualidade. Eu sempre coloco aqui no meu Instagram, né? Você já rezou hoje? Porque eu quero te lembrar que sem a oração a gente não consegue. Não consegue. Porque nós vamos nos perder durante o dia. Nós vamos ficar nervosas, nós vamos ficar ansiosas, nós vamos ficar tristes. Porque a gente quer depender da gente, né? Então, eu sei, gente, eu sei, né? Eu vivo na carne o que vocês vivem, então eu sei que é corrido. Mas 15 minutos, 20 minutos, 30 minutos, eu tenho certeza que você consegue parar para rezar. Nem que seja um salmo, né? Assim, conforme a sua fé você consegue falar com aquele que te criou. Olha, meu Deus, né? Entregar o seu dia ali, contar o que você espera daquele dia, o que ele pode te ajudar, né? Pedir ajuda, pedir que ele te guie naquele dia. Você vai ver que se você começa a fazer isso todos os dias, reacende em nós uma força e uma esperança, sabe, de que aquele dia vai dar certo, de que aquele dia não está nas nossas mãos, aquele dia ali está nas mãos de uma pessoa, né, de um Deus que é muito, muito mais importante, que se importa muito mais com você. Então, assim, que vai dar certo. Então, não deixe, você sempre separe a parte da manhã. Por quê? A parte da manhã tem que ser a primeira coisa que você faz, gente, no seu dia. Né? A gente tem que é igual eu falei, não dá pra gente ficar lutando com o dia por nós mesmos. A gente precisa entregar esse dia nas mãos de quem ele realmente pertence e ficar em paz, porque aí nós fazemos a nossa parte. Então, a primeira parte da manhã, a primeira coisa é esses minutos. Eu tenho certeza que você consegue apertar e ajoelhar na sua cama, e nem que seja um salmo, 15 minutos você consegue essa oração, tá bom? Então não deixe de fazer, não deixe de rezar. Você vai ver como a sua vida, como o seu dia é outro dia. Talvez nem melhore o dia, entende? Mas é outro dia, porque você pôs a esperança no lugar certo. E por que tem que ser de manhã? Porque depois, o nosso imaginário, a gente vai ficando cansada, tem muita coisa, né? Então o ideal é que seja na parte da manhã. Na parte da manhã você vai separar também, né? A depender dos seus filhos, mas você tem que ter, então, a espiritualidade é o primeiro pilar, Deus. O segundo pilar é o casal, né? Então, Deus, casal, filhos. Por quê? Porque quando a base tá forte, é ali que os filhos ficam, é a raiz, né? É a raiz que os filhos se sentem seguros para crescer. Eu vi uma história de alguém contando assim, que perguntou pra mãe ou pro pai, né? Falou assim, se
Se tivesse que escolher entre eu e a mamãe, alguma coisa assim, quem você escolheria? Aí diz que o pai falou assim, é claro que é sua mãe, né? Porque sua mãe me deu vocês e ela é minha companheira. E aí essa pessoa relata que ficou extremamente feliz e segura, e ela era criança, né? Ela lembra, e tanto que isso marcou a mente dela. Porque ela falou assim, bom, meus pais se amam, meus pais, eles são essa raiz forte onde eu posso crescer. Tanto que quando a gente vai estudar sono, e não só sono, né? Quando a gente vê, por exemplo, muitas vezes problemas na escola, quando nós vemos assim algo acontecendo, que nós vamos ver essa raiz, né? O casal, às vezes, não estando tão bem, reflete diretamente nos filhos. Então você vai ter um tempo com Deus, você vai ter esse tempo com seu marido, tem que ser um bom dia, rápido, né? Um beijo ali, com os seus filhos. Esses tempos são necessários. Às vezes a gente fala assim, meu menino não dá sossego, eu não consigo fazer nada. Mas você já parou para dar atenção para ele? Às vezes, gente, criança é tudo muito rápido, né? Talvez 20, 30 minutos no máximo que você senta com aquela criança, dando atenção exclusivamente para ela, ela vai ficar tranquila. Por quê? Porque ela precisa da sua atenção. Uma criança, ela não se autorregula sozinha, ela precisa, principalmente se for criança pequena, ela precisa da mãe, para que ela possa se autorregular. Então você tem que ser esse porto seguro, entende? Onde que ela vai buscar? Então quando ela vê essa segurança emocional na casa, ela consegue, né? A palavra nos fala, são flechas, né? Que os filhos são flechas, e ela consegue crescer e estar bem. E você tem que dar essa atenção para a criança. Então coloque isso na sua agenda. Mas eu tenho que colocar atenção para o meu filho, isso é tão normal. Mas muitas vezes a gente se perde na correria do dia a dia, apagando incêndio, tudo fica acumulado e você não consegue sentar com o seu filho, ficar ali 30 minutos com ele, sem olhar em celular, sem ficar preocupado em estender a cama, sem ficar preocupado, entendeu? Com ele, atenção com a criança. Você vai ver que essa criança vai conseguir levantar daqui a pouco tempo e ir brincar e te dar, como diz assim, né? Deixar você trabalhar ali, porque ela teve atenção, ela teve o coração dela cheio, né? Ela sentiu o amor, então ela não precisa ficar ali te mendigando toda hora. Pode fazer aí e me conta depois. Então são 5 pilares, vamos lá de novo, né? Espiritualidade, relacionamento conjugal, os filhos, a casa, porque nós também precisamos cuidar da nossa casa, né? Então você vai colocar qual que é a ordem, o que você precisa. Lembra que eu te falei? Vamos botar lá de novo na agenda tudo que precisa ser feito. Então eu preciso arrumar, eu preciso lavar os banheiros. Bom, mas quantas vezes você precisa lavar esses banheiros na semana? Quantas vezes você lava e organiza? E quantas vezes é a manutenção da casa? Aqui também na casa, se nós temos filhos, qual a responsabilidade deles? Entende? Lembra que eu te falei que a gente precisa também pedir ajuda e determinar, né, quem pode nos ajudar? Então os filhos são grande ajuda. Então, ele não sabe lavar a louça, mas ele sabe guardar, ele sabe enxugar a louça, ele sabe guardar as roupinhas dele. Então, no que os seus filhos podem ajudar em casa para te ordenar? Vai colocando tudo que você precisa fazer em casa, tudo que cada um dos seus filhos pode fazer, qual é a tarefa de cada um na manutenção da casa. E isso, inclusive, faz o seu filho se sentir pertencente à sua casa. Porque muitas vezes a rebeldia deles, né? Muitas vezes lá na adolescência, muitos problemas que tem, porque eles nunca se sentiram como se eles morassem em hotel, né? Eles não participam de nada. Então, quando eles têm algo, eles são responsáveis pela casa, eles se sentem realmente parte daquela família. Olha como é importante. Então, além do fato de você ter uma ajuda extra, de que eles estão sim te ajudando, né? Mas isso também é importante para o crescimento e para o desenvolvimento dessa criança.
né? Porque nós precisamos lembrar o tempo inteiro de que nós estamos criando almas, né? Nós estamos ajudando Deus a educar, né? Criar, a amar essas almas, a amar a Deus, a ter as virtudes necessárias, né? Então, nós precisamos direcionar os nossos filhos. E, por último, o seu trabalho, a sua missão, né? Qual é a sua missão na vida? Qual é o seu trabalho? Né? O seu trabalho é apenas em casa, com seus filhos, que é o maior trabalho, né? A sua missão, não, eu trabalho fora. Então, como você vai organizar a sua vida quando você trabalha fora, é diferente de uma pessoa que trabalha em casa o tempo inteiro. Então, você vai ter que organizar essa rotina aqui de uma forma diferente, né? Porque cada realidade é uma realidade diferente. E isso também é muito importante para que a gente não se perca. Nós, agora, com metas de final de ano, nós precisamos sim ter metas. Nós precisamos sim querer ser melhores, melhorar, né, a cada dia. Porque a gente sempre tem muito, né, muito mesmo o que melhorar. Mas a gente se compara sempre com a gente mesmo, né? Como você era no início do ano, como você está agora? E como você quer chegar no próximo ano, né? Então, esses pequenos passos, constantemente, né? É sempre a constância, é sempre o não parar, né? É aquela história. E se você não desistir, o que vai acontecer? Então, é você não desistir de ter um tempo para você, é você não desistir de conseguir colocar ordem no seu dia, ordem na sua casa, né? Ordem com os seus filhos e ir cada dia um pouquinho. Então, esses são os 5 pilares. Então, eu já falei aqui, manhã, tarde e noite. E aí é igual eu falei, cada um tem a sua realidade. Por exemplo, eu hoje eu consigo acordar às 5 horas da manhã. Mas com os meninos pequenos eu não conseguia, porque é impossível, né? A gente não consegue dormir bem, é muito puxado, é cansativo. Então, cada um na sua realidade. Então, se você tem um bebê de colo, se você tem um bebê pequeno, como você vai acordar 5 horas, né? Então, mas você pode rezar com esse bebê no colo, não pode? Pode. Você pode, às vezes... Quantas vezes eu assisti a aula com fone de ouvido, né? O celular ali do lado e eu com fone de ouvido. Você assistir um podcast que vai te ajudar tanto intelectualmente como espiritualmente. Hoje em dia até livros, né? Quantos audiobooks a gente tem? Então aproveitar esses pequenos tempos que a gente tem, entende? E aproveitar da forma que nós temos agora para viver. Então, assim, não adianta você, quando você tem um bebezinho de colo, um RN, você ficar pensando, mas quando ele crescer, tá, tudo bem, quando ele crescer a gente vai reorganizar, né, as demandas vão ser outras e a gente refaz. Mas dá pra você ainda encaixar muita coisa, dá pra você ainda ter um suspiro muitas vezes, descansar, sim, né, mesmo com RN, aproveitar os momentos de mamado, os momentos de descanso, e para você também descansar. Então, viva, né? Monte a sua agenda de acordo com a sua realidade, de acordo com o que você vive, né? De acordo com a sua rotina, de acordo com a sua vida. E deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui que a gente não falou. Então, lembrar que nós não somos máquinas, né? E essa forma de dividir por semana, por períodos, vai ajudar muito vocês. Façam assim. Vocês vão ver que ao final, né, quando você fizer essas 2 listas, né? O que eu preciso, o que eu quero, o que para a semana que vem, para até o final do ano, coloque essas prioridades.
E você vai montando a sua agenda. E todo domingo você montar essa agenda semanal. E aí depois você faz o checklist diário. Eu adoro. Então assim, bom, consegui ler hoje? Não, hoje foi um dia caótico. Mas eu consegui ler 5 páginas. Que bom, amanhã talvez eu consiga ler 15, então. Entende? Então assim, não dê por perdido, né? Hoje eu não consegui ir para academia, mas eu não posso desistir. Então amanhã você vai, né? Amanhã você faz um pouco mais. Então não desista por um dia que não deu certo. E vai indo, né? Vai indo. E que as coisas vão acontecendo. E se você ainda não está no meu grupo de WhatsApp, você entre, tá lá na bio, tá bom? É só entrar lá na bio, vai ter lá o lugarzinho de você entrar no meu grupo. E eu vou colocar esses calendários, né? O exemplo de rotina que vocês possam estar seguindo, tá bom? Eu vou colocar lá para que possa facilitar para vocês. Vou colocar um planejamento semanal e um diário. Eu acho que vai ajudar muito vocês. Mas é só no meu grupo. Essa aula também, essas lives que estão aqui, vão ficar, né? Elas ficam no feed até meio-dia de amanhã. Após o meio-dia, elas vão lá pro grupo, tá bom? Então é isso. Eu sempre falo que as lives são rapidinhas. Essa aqui até passou um pouquinho, né? Então te espero. E se você acha que você precisa de ajuda, que está difícil, né? Alguma situação que você não está conseguindo ordenar a sua rotina, me chame. Também tá fixo lá na minha bio. Me chame que juntas eu tenho certeza que nós vamos conseguir. Fiquem com Deus. Até a próxima live.